Olá, turma, tudo bem? Vou vir agora com as nossas aulas de resolução de exercício, gravada aqui eu presencialmente, utilizando o quadro. Acho que é a melhor forma da gente conseguir colocar os exercícios, então a gente vai manter a teoria lá nas aulas com os slides, através dos nossos vídeos, e os exercícios eu vou colocar aqui para vocês, tudo bem? Bom, gente, então a gente está lá na apostila 2, lembrando que a gente já, o que a gente viu lá nas aulas teóricas? Vimos corrente elétrica, vimos as definições, tanto de corrente elétrica contínua quanto alternada, vimos a história da eletricidade, vimos aquela briga, se vocês lembram, que o Nikola Tesla consegue trazer para os Estados Unidos a corrente alternada essa que possibilita fios menos espessos, ou seja, você tem um transporte muito barateado por questão de fio, e a gente analisou ela bastante porque tem uma tendência grande a cair no Enem, até porque é aplicada no dia a dia, né? A contínua também, porém a que a gente recebe das tomadas é alternada, vocês lembram disso? É importante lembrar que a contínua é lá que a gente consegue fazer regulagem das máquinas, a gente consegue fazer carregamento das baterias, então para isso a gente usa o quê? Alternadores, não é isso? Tá ótimo. Aí vimos ainda a lei de Ohm, vimos resistores e vimos associação de resistores. Aí hoje a gente vem com a nossa aula de resolução de exercício, então estou na apostila 2, na página 92 de Física, apostila 2 do 4V do Bernoulli, na página 92 de Física, e a gente vai fazer nessa aula os exercícios de aprendizagem, ok? Bom, vamos lá começar com o primeiro exercício. Lembrando que eu tento sempre trazer o lado também interdisciplinar em cima das perguntas, porque é como eu acredito que elas apareçam no Enem, tá bom? A primeira questão diz assim, ó, da Unit Sergipe 2019, questão bem recente. O eletrocardiograma mede os impulsos gerados para sincronizar os batimentos do coração e são na ordem de milivolts. Os sinais são captados por meio de eletrodos fixados no peito do paciente para registrar a formação do sinal elétrico do coração. Considerando-se que seja aplicada entre os braços de um paciente uma voltagem de 12 mV e sendo a resistência elétrica nessa parte do corpo igual a 2 kΩ, então a corrente elétrica provocada por essa DDP tem intensidade em miliamperes igual a... Vamos lá, gente, importante. Então, eu acho que se essa questão caísse no Enem, ela ia ser um pouquinho melhor abordada a questão da biologia. Eu acredito sim na questão da interdisciplinaridade, como ela vem sendo tratada no Enem. Então, muito provavelmente, ia se falar sobre, por exemplo, o nó sinusal ou nó sinoatrial do coração. Vocês lembram? Que é quem faz o controle elétrico intrínseco do coração. Então, por exemplo, uma descarga sobre o coração. Por que tem perigo de matar a pessoa? Porque se tudo para, vocês já devem ter ouvido falar, morte encefálica, por exemplo, e o seu coração continua batendo, isso quer dizer que tem um nó sinoatrial, um nó sinusal mantendo esses batimentos por muitas vezes. Se você desregular muito o nó sinoatrial, é chance de morte. Aí vem a questão dos choques que a gente comentou. Por que uma descarga elétrica acontece e um choque acontece? Porque existe uma diferença de potencial tão grande que conseguiu vencer a resistência a qual ela foi imposta. Aí você imagina, por exemplo, no corpo humano, quando você faz um eletrocardiograma, como ele fala aqui na questão, você trouxe, você vai aplicar entre os braços de um paciente uma voltagem. Ou seja, você colocou uma voltagem que vai atravessar o coração desse seu paciente. Então, assim, por que o eletrocardiograma tem as posições corretas de você colocar os eletrodos? Porque o que te interessa é a corrente que passe pelo coração. Inclusive, é por isso que tem gente que toma um raio e não morre. Toma um raio e não morre por quê? Porque muitas vezes não cruza esse nó sinoatrial. Não cruza o coração. A pessoa tomou um choque. Pô, mas Lucas, ela tomou um choque, ela estava com o braço levantado segurando o guarda-chuva. E ela não morreu. Às vezes, a diferença de potencial entre a mão e o pé era maior do que mão e mão. Ou seja, não teve travessia pelo coração, enquanto uma diferença de potencial, por exemplo, mão e mão, é uma diferença de potencial importante porque cruza o seu coração. Então, analisando essa questão, também do ponto de vista biológico, como eu falei, vamos aqui olhar agora para a física.
que é o que mais interessa. Gente, é o que mais interessa para a resolução da questão. Gente, importantíssimo. Ah, Lucas, eu não gosto de eletrodinâmica, porque eletrodinâmica tem muita coisa. Nossa, quando vai parar lá naquele circuito elétrico gigantesco é muita coisa. Gente, no Enem, todo ano cai uma questão de lei de Ohm. Todo ano. U é igual a RI. Aí, essa daqui não surpreende. É a mesma ideia. Olha lá, U é igual a RI. Ele te dá o U e te dá o R e ele quer o quê? O I. E é igual às questões do Enem, tá bom? Vamos lá resolver essa primeira questão. Ficou assim, né? Ó. U é igual a R vezes I. Aí você fala assim, Lucas, mas ele está falando aqui da voltagem, né? A voltagem é exatamente a diferença de potencial, tudo bem, gente? Então ele colocou aqui, ó, que 12 milivolts, vamos lá lembrar aqui que é mili, ó, mili, micro, nanopico, lembram? 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Então, o U aqui é de 12 milivolts, ou seja, 12 vezes 10 a menos 3. A resistência ele me deu também. Ele falou que vale 2 kΩ. Quilo, 10 a terceira. E a corrente é o que ele quer. Muito simples, ó. 6 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a terceira é igual a I. Ó, passa esse daqui para cima, ele fica como? 6 vezes 10 a menos 6 amperes. E como ele quer em microamperes e 10 a menos 6 é o micro, a resposta certa então é a letra D de dado. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos para a próxima questão. Lembrando que essa aula de hoje eu vou fazer os exercícios de aprendizagem, tá bom? Eu vou vir na próxima aula fazendo sessão Enem e vou dar um tempo para vocês fazerem os exercícios propostos. E daí as dúvidas de exercícios propostos eu vou tirar. Quase que eu caio aqui do degrau como eu caio em toda a aula, então vocês já estão acostumados. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. As afirmativas a seguir referem-se às precauções que um técnico eletricista deve tomar em relação à segurança de seu trabalho. Assinale verdadeiro para as verdadeiras, falso para as falsas. Graças a Deus que é para assinalar V para as verdadeiras e F para as falsas. Porque se fosse para assinalar F para a verdadeira ia ficar estranho, né? A primeira diz assim. O risco de choque elétrico ocorre quando se toca em 2 ou mais fios ao mesmo tempo. Gente, é só assim? Vamos lá, como é que funciona o fio? Tem 2 fios. Um fio neutro e um fio carregado. O fio carregado vai passar elétrons para o fio neutro. É assim que funciona a tomada. Tudo bem? Gente, e se você, lindo descalço, segurar o fio carregado e estiver pisando no chão, o que vai acontecer? Não tem diferença de potencial entre o fio e o chão? É suficiente sim para te dar a descarga elétrica, porque sua resistência não é tão grande? Portanto, se você segurar apenas um fio, tem como você tomar choque sim. Aqui ele fala assim que é só se tocar 2 fios ao mesmo tempo. Se tocar os 2 ao mesmo tempo, você vai tomar choque também. Mas não é apenas essa, tudo bem? Então eu coloco a primeira como falsa. Falsa. A segunda diz assim, a segunda assertiva. O eletricista deve usar luvas de borracha adequadas para evitar curtos-circuitos entre 2 ou mais fios, quando trabalhar na rede elétrica energizada. Verdadeiro, vocês já sabiam disso com certeza. E o porquê vocês já sabem, né? Porque a constante dielétrica da borracha é muito alta. Vocês lembram? Ela é extremamente isolante. Lembra? Isolante é sinônimo de dielétrico. Dielétrico e isolante, sinônimos, tudo bem? Então, sim. Verdadeiro. Constante dielétrica alta, portanto, muito isolante, portanto, não deixa aparecer essa diferença de potencial que é necessária para que você tome o choque. Tudo bem? Vamos para a outra assertiva. O uso de botas de borracha impede a ocorrência de choques elétricos. Agora pronto, né? Tá de bota de borracha, virou super choque. Não é assim, né? Porque se você tiver de bota de borracha, uma mão sua segurar o fio eletrizado, uma mão segurar o fio neutro, você toma o choque do mesmo jeito. Então, o que impede, na verdade, a bota de borracha, então é falsa essa terceira, o que impede a bota de borracha, basicamente, é
o fato dela ter uma constante elétrica muito alta e não gerar DDP com o chão. Mas se você segurar os dois fios aqui, você vai tomar o choque. Então não vira o super choque se usar bota de borracha não, tá bom? Vamos para a questão 3. Questão 3 diz traz o seguinte enunciado. Na leitura da placa de identificação do chuveiro elétrico, constatam-se os seguintes valores: 127 volts, 4.800 watts. É correto afirmar que... Gente, isso daí são valores nominais. Então, se vocês ouvirem falar em valores nominais, é exatamente as informações que estão para o funcionamento de um aparelho elétrico. Então, valores nominais são os valores que ocorre o funcionamento correto daquele aparelho elétrico, tudo bem? Para um chuveiro ele colocou aqui, ó, 127 volts. Gente, o que é mentira, tá? É mentira, é mentira. Por que é mentira? Por que eu falo assim? Porque, gente, não coloca 127 volts em chuveiro. Chuveiro a gente usa 220 volts. Poxa, Lucas, por quê? Porque olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. U é igual a RI. Não é isso? A resistência do chuveiro, ó, essa resistência do chuveiro aqui, ela tem variáveis. Aí você vai olhar, só que o que acontece? O chuveiro tem uma coisa que é fixo do chuveiro, que é a potência. E nós vimos que, ó, que a potência ela é dada por corrente vezes diferença de potencial. Ou seja, se a potência do chuveiro é constante, esses dois valores da corrente e diferença de potencial são inversamente proporcionais. Vocês concordam? Ou seja, quanto maior a DDP, menor a corrente. Estão comigo? Ou seja, se eu colocar 220 volts, eu vou ter uma corrente menor. E aí eu tenho menor dissipação de energia graças ao efeito Joule. Então, falar que chuveiro está trabalhando a 127 volts eu nunca vi. Chuveiro trabalha aí na casa dos 220 volts, mesmo em locais que tenham 127 volts como o potencial padrão, tudo bem? Como a tensão padrão. Então, por exemplo, se você pegar em São Paulo, que usa 127 volts, os chuveiros vão ser 220. Aí vamos lá testar as alternativas. Esse equipamento consome uma energia de 4.800 joules a cada segundo de funcionamento. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, a potência, ela é a energia pelo tempo, não é isso? Pelo intervalo de tempo. Como a potência é de 4.800 watts, que é joule por segundo, lembram disso? A energia é o que eu quero e o tempo é 1 segundo. Portanto, essa energia ela é sim de 4.800 joules. Letra A está corretíssima da questão 3. Tudo bem? Ó, a letra B fala assim, a corrente elétrica para funcionamento desse chuveiro é de no máximo 127 volts. Pronto. Agora a corrente se dá em volts, né? Isso aí é tensão, gente. Que isso? Corrente é em ampere. A letra C fala assim, a tensão adequada para o funcionamento não pode ser superior a 4.800 watts. Gente, 4.800 watts é a potência. Tensão se dá em volts e não em watts. E a letra D fala, não é possível determinar o valor correto da corrente elétrica com as informações disponíveis. Gente, ele me deu potência. Ele me deu DDP. Eu não consigo calcular a corrente? Claro que consigo, tá bom? Então a gente fica com a letra A. Tudo bem? Eu vou aqui para a questão 4 agora. Questão 4 diz o seguinte: para a transmissão de energia elétrica, constrói-se um cabo composto de 7 fios de uma liga de cobre de área de seção transversal 10 milímetros ao quadrado cada um, como mostra a figura. A resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm
milímetro por metro. A resistência elétrica desse cabo a cada quilômetro é... Gente, aqui eu preciso me ligar só com as unidades, tudo bem? Com as unidades. Tem que se ligar bastante com a unidade, tá? Então vamos lá. Ó, por quê? Porque é o seguinte, o que ele quer é a resistência elétrica. E a resistência elétrica é calculada assim, ó. É a rola, vocês lembram? É a rola. Rola. Resistência elétrica aqui, tudo bem? Olá, não se esqueçam, hein? Vem cá. Então é o seguinte. Vamos pensar nisso tudo. O que ele quer é a resistência. Ótimo. Gente, a única coisa aqui que pra mim tá errado, nessa questão pra mim tem um erro de digitação, ó. Reparem que a unidade a unidade da resistividade está dada em ohm, milímetro por metro, mas a área está em milímetros ao quadrado. Então, o que eu acho nessa questão, ó, a resistividade elétrica ela é dada em ohm, metro ao quadrado dividido para metro. Nesse caso, ele colocou ohm, milímetro dividido para metro, certo? Seria milímetro ao quadrado. Então, onde vocês leem aí 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm milímetro por metro, eu colocaria 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm milímetro ao quadrado por metro. Acho que ficou faltando aí, tá bom? Vamos testar, ver se é isso mesmo, ó. Então, ele falou assim, que a resistividade elétrica é dada 2,1 vezes 10 a menos 2. Ele falou assim que o comprimento que eu quero é 1 quilômetro. Só que como a resistividade ele deu em metro, eu vou colocar o quilômetro em metros, tudo bem, gente? E 1 quilômetro em metros fica 10 a terceira metros. Estão comigo, gente? A área, ele falou que cada fio tem 10 milímetros ao quadrado. Só que são quantos fios? São 7 fios. Estão comigo? Agora repara aqui, ó. 10 com 10 a terceira fica 10 a segunda. E 10 a segunda com 10 a menos 2, então ficou 2,1 dividido para 7, que é igual a 0,3 ohms, que é a letra E, mostrando para a gente que realmente a unidade da resistividade elétrica aqui estava equivocada. Faltou um ao quadrado ali, então a unidade ali é 2,1 vezes 10 a menos 2, ohm, milímetro ao quadrado por metro. Tudo bem, gente? Vamos aqui para a próxima questão. Quinta questão, então mais duas questões aí para a gente finalizar essa parte. Quinta questão diz assim: os valores nominais de uma lâmpada incandescente, olha lá, valores nominais são aqueles valores que você encontra lá na caixa do objeto, não é? Você vai comprar um aparelho, lá na caixa vai ter os valores nominais, são os valores para o ideal funcionamento daquele aparelho. Então, a lâmpada incandescente aí, ó, tem 6 volts, 20 miliamperes. Aí ele quer saber a resistência elétrica, a resistência elétrica do funcionamento e a situação, quando está acesa, quando está apagada, etc, etc. Tudo bem, gente? Vamos lá. Para a gente calcular aqui, ó, lei de Ohm, bem tranquilo, U é igual a RI, cai no Enem todo ano, então tem que saber. Então a gente coloca aqui 6 volts, que foi o dado, a resistência é o que eu quero, e a corrente ele falou que são 20 miliamperes, 20 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Estão comigo? Então a resistência aqui, ó, a resistência aqui, ela ficou 6 dividido para 20 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que esse 10 a menos 3 passa para cima como 10 a mais 3, é a mesma coisa que 6.000 dividido para 20, corta, 600 dividido para 2, deu 300 ohms. Agora vamos analisar as alternativas, né? A primeira alternativa é de 150 ohms, então está errada.
A segunda diz 300 ohms sempre, com a lâmpada acesa ou apagada. Gente, se eu variar a corrente, o que acontece com a resistência? O que acontece com a resistência? Ela diminui. Lembra lá no chuveiro, quando eu coloquei que a potência e a DDP eram as constantes, já que a potência do chuveiro é nominal e a DDP é nominal, é a que vem na tomada? Logo, eu consigo descobrir a corrente. Repara que a resistência do chuveiro muda, como da lâmpada muda. Porque, olha, se eu diminuir a corrente que passa por essa lâmpada, o que acontece com a resistência? Mantenha a DDP, diminua a corrente, aumenta a resistência. Tudo bem? Outra coisa, se eu aumento a tensão, o que acontece com a resistência? Aumenta a resistência, mantendo a corrente. Então, a resistência ela é variável, tudo bem? E quanto maior a tensão, menor a resistência. Tudo bem? Vamos lá. Então, não é sempre. Letra C. 300. Com a lâmpada acesa tem um valor bem maior que com a lâmpada apagada. 300. Aí, a letra C. Aí a D. 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor com a lâmpada apagada. Com certeza, gente. Gente, é a letra D a correta. Olha, ele fala assim, que vale 300 com a lâmpada acesa. A gente acabou de calcular. Beleza, vocês sabem. E tem um valor bem menor com a lâmpada apagada. Verdade, gente, porque presta atenção. Quando eu diminuir a tensão, levar essa tensão a zero, o que acontece com a resistência conforme eu vou diminuindo a tensão? Vai diminuindo a resistência, tudo bem? Portanto, quando você tem uma lâmpada apagada, o valor da resistência é bem menor, com certeza é menor, já que a DDP que ele está imposta é bem menor. Tudo bem? No caso, nenhuma. Tranquilo. Ótimo. Vamos para a questão 6. Última questão. Essa questão aqui é a letra D de dado. Então, vocês já saibam essa informação que eu coloquei da 5. Que quando você pegar o objeto e apagar, o que acontece com sua resistência? Cai. Com ele aceso, a sua resistência aumenta. É óbvio, né, gente? Lembra que eu falei sobre o que é a resistência, os conceitos de resistência elétrica? Gente, a resistência elétrica é o quê? Impedir a passagem de corrente. Quanto mais corrente tem lá passando, maior vai ser a resistência. Estão comigo? Tranquilo? Em relação a apagada e acesa, tá? Cuidado para não confundir com isso, porque são inversamente proporcionais caso eu mantenha